Hoje, dia 1º, as ruas estarão mais vazias com a greve dos entregadores de aplicativo. A paralisação traz à tona uma questão profunda sobre informalidade e precariedade do universo do trabalho em um processo que ficou conhecido como uberização da mão de obra. Quando o trabalhador não conta com direitos como 13º, férias, previdência ou alguma assistência de saúde. Mas não são só os entregadores. Se calcula que hoje 41% da população ocupada brasileira seja composta por profissionais com este perfil de informal, trabalhando por conta própria, como se diz. E essa estatística só tende a piorar com a crise do Covid-19. Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho revelam que a América do Sul teve a maior perda de horas de trabalho no mundo no segundo trimestre do ano. No Brasil, a taxa é equivalente a 11 milhões de postos de trabalho em tempo integral. Ricardo Antunes, professor de Sociologia da Unicamp, é um dos maiores especialistas do assunto no Brasil. Publicou recentemente a obra Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, pela editora Boitempo. Obrigado de ler ontem o prazer, né, de ler o livro seu, esse seu último livro, né, que foi lançado pela Boitempo. Sim. E eu achei que era oportuno a gente iniciar esse nosso papo falando sobre a importância da paralisação dos entregadores. Perfeito. Podemos começar com esta? Sim. Perfeito. Digamos assim, a situação vivenciada pelos empregadores e empregadoras, predomina aí o contingente masculino, né? Ela expressa um pouco um protótipo de trabalho que vem se desenhando já há alguns anos, especialmente na viragem e no início desse século XX, que é uma combinação complexa de um maquinário informacional digital bastante desenvolvido, que caminha em paralelo com uma tendência das corporações e das empresas, tendência esta que é global, ainda que diferenciada em função das condições de cada país, que é da chamada impulsão pela flexibilidade, pela flexibilização das condições de trabalho, que significa, de fato, né, avançar em direção à informalidade e, consequentemente, a maior precarização. Com uma pequena exceção, que são alguns países escandinavos, né, que também lá é no mínimo discutível, como chamou-se de flexi-seguridade, coisas assim, mas ali a Escandinávia é um pequeno canto no alto da Europa, né, pequenino e claro, para que eles tenham alguma felicidade social lá, as empresas dos países escandinavos do sul do mundo não têm práticas similares àquelas que realiza lá. Muito bem. Então, vem se desenvolvendo, eu mostro isso com forma mais detalhada num livro que eu publiquei em 18, O Privilégio da Servidão, o próprio título já era provocativo, né, nesse sentido, que esta combinação de maquinário informacional digital, por exemplo, todos os entregadores, todos os entregadores ou os trabalhos uberizados, como nós estamos chamando no sentido mais amplo, né, eles supõem, no mínimo, nenhum deles trabalha sem o seu celular. Ele pode bater o automóvel, troca o automóvel imediatamente, aluga outro, como muitos fazem, né? Mas o celular, se ele perde o celular, se o celular é roubado, cai e quebra, ele imediatamente para o seu trabalho. Para dar exemplo, claro que... Ou se fura o pneu também, se ele fica doente, tudo isso. Né? Claro. Mas eu estou chamando a atenção aqui para o celular no sentido de que ele depende do mundo digital para trabalhar. Tá certo? E esse mundo digital tem uma lógica, ele tem que ter dinheiro para comprar um outro celular, ele tem que ter recurso, ele vai perder no mínimo algumas horas para fazer isso. Né? Muito bem. E digamos assim, esta combinação entre informalidade
com trabalho informacional, ou seja, do mundo digital e informacional, ela permitiu que o empresariado criasse um mito, tá certo? E não por acaso, capaz de justificar esta nova engenharia no espaço laboral. Primeiro, é preciso que haja uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras desprovidos de trabalho, desempregados. Há experimento, um dos mais antigos é o Zero Hour Contract na Inglaterra, digamos, no meu modo de olhar, é um dos elementos desse período mais moderno, mais recente, melhor dizendo, é talvez um dos primeiros casos mais emblemáticos, né? Como que é esse Zero Hour Contract? De modo mais ou menos semelhante ao contrato de 0 hora, Zero Hour, modalidade que surgiu no Reino Unido há 2 décadas atrás, mais ou menos, né? É fundamental que esta massa sobrante de trabalhadores e trabalhadoras das mais distintas profissões, e neste caso, os entregadores são, a maior parte deles, jovens e oriundos do mercado de trabalho precarizado, né? Ela cria a figura do prestador de serviços, de tal modo que ela tenta desvanecer, eliminar a condição de assalariamento. E aí eu vou falar com o português bem claro, porque no mundo que nós estamos vivendo, tá certo? Não dá para ser tucano nesse cenário, tá certo? Não dá. Quer dizer, e isto cria uma situação em que há uma burla da legislação social protetora do trabalho. Esta é que é a questão. Não foi por acaso que recentemente, mês atrás, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, o governo reconheceu que a Uber e a Lyft têm que sujeitar-se à legislação protetora do trabalho dos Estados Unidos, desde que os trabalhadores confirmem que trabalham, digamos, diariamente. Porque nesta categoria, Morris, tem basicamente 2 grandes tipos de trabalhadores e trabalhadoras. O que faz o bico, então ele é dono de uma loja, ele é engenheiro e está com um trabalho de consultor precário, como eu já entrevistei. Entrevistei um que era veterinário, tá certo? Entre tantos outros. E, claro, operários, trabalhadores de nível escalão médio nas empresas. Alguns desses casos, o trabalho é um bico, daí a gig economy, é um bico, tá certo? Eu trabalho, digamos, 2, 3 horas por semana, 1 hora a cada 2, 3 dias, para completar salário. Mas, em países como o nosso, e isso nós estamos investigando, é tudo muito novo, né? A maior parte do contingente busca os aplicativos como um novo trabalho, porque não tem trabalho como operário metalúrgico, como na construção civil, como vendedor, como trabalhador de escritório, por causa da profunda crise, profundo desemprego, das condições, digamos assim, precárias do mercado de trabalho brasileiro. E, neste caso, alguém pode falar, mas isso é difícil de saber. Não é difícil, não. Nunca foi tão fácil, Morris. As empresas dizem que é difícil, mas nunca foi tão fácil saber se esse trabalhador ou essa trabalhadora jovem digamos assim, tem no Uber um emprego central ou não. É só mostrar o aplicativo. E o aplicativo dessas empresas, perdão, é só mostrar o algoritmo. O algoritmo dessas empresas diz o tempo, a jornada, os minutos e os segundos que os trabalhadores trabalharam. Então, o trabalhador que trabalhou 6, 8 horas por dia, ele não é bico. Ele não está fazendo bico. E 6, 8, 10, 12, 14, eu já entrevistei trabalhadores com 16 horas por dia, de domingo a domingo. Né? É de uma brutalidade que se assemelha ao modelo chinês. Na China, na classe operária chinesa, só para dar esse exemplo, na classe operária chinesa, no setor das tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, na empresa Huawei, na Alibaba e outros, tem um que eles chamam de sistema 996. É assim, 9 horas. Das 9 da manhã às 9 da noite. Isso. 9, 6 dias por semana. Eu brinquei outro dia no artigo que eu escrevi. Fácil, né? 12 horas por dia, 6 dias por semana é tranquilo. Tem domingo, ainda vai reclamar, porque tem domingo ele descansa. Entendeu? E nós temos um projeto de pesquisa, vai sair um livro novo brevemente, é um dos primeiros no Brasil,
que chama-se assim, Uberização do Trabalho, Indústria 4.0 e Trabalho Digital, também pela Boitempo. A programação é prevista para outubro. É uma pesquisa que eu estou coordenando aqui em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Campinas. O que se evidencia é que esses trabalhadores têm uma jornada muito intensa. O trabalho, em geral, é principal. Eles podem trabalhar para iFood, para Rappi, para outros, tá certo? Agora, o que ele não pode é ficar à margem da legislação social protetora do trabalho, e o que ele não pode é ser chamado de prestador de serviços quando ele é um proletário da área de serviços, de uma indústria que é uma das que mais cresce no mundo, que é essa de aplicativos. Mas a reforma trabalhista do governo Temer, onde ela colocou os direitos sociais do trabalhador, esses que você está falando? No inferno. Uhum. No inferno. O que eu quero dizer? Tem muitos aspectos nefastos do governo Temer. Tá? Muitos aspectos nefastos. O que eu considero mais nefasto da contra-reforma do Temer foi ter criado o trabalho intermitente. Tá certo? O trabalho intermitente passa a ser hoje, ou desde a reforma, da contra-reforma trabalhista, legal. E isto, veja, isto pode ocorrer, tá certo? Tanto nos aplicativos, como na atividade docente, como na atividade médica. E muitas outras atividades e profissões, desde as mais avançadas até as mais, digamos assim, precarizadas. Né? Por quê? Porque a intermitência, nos meus termos, ela legalizou algo que era ilegal. Ela formalizou uma ilegalidade. Então, você põe lá no intermitente que ele vai receber tudo direitinho, horas, 13º, etc, etc. Então, na hora que uma grande indústria de fast food contrata trabalhadores intermitentes, eles vão dizer lá, pagamos tanto por hora, já incluído, 13º, férias, tudo aqui dentro. O trabalhador pode trabalhar 1, 2, 3 horas por semana, tá certo? E legal está, é a legalização do ilegítimo. E no caso dos aplicativos, ainda recentemente foi permitido que eles se tornassem MEIs, microempreendedor, tá certo? E ao se tornar microempreendedor, fica a ilusão de que ele é um empreendedor, quando de lado ele está sofrendo, digamos assim, as vicissitudes de um trabalho desprovido de toda a regulamentação. É por isso que há, digamos, ação trabalhista na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, que eu já citei, na Espanha, mesmo aqui, já houve julgamentos em que, na primeira instância, se reconhecia, tá certo? Na primeira instância, se reconhecia o direito desses trabalhadores, mas, na segunda instância, ele foi derrotado. Porque existe muito essa ideia de que ele é um empreendedor. Mas isso não encontra faticidade, não tem concretude. Ô, Ricardo, mas eu tenho duas dúvidas aqui para tirar com você nesse processo de precarização. 3 dúvidas. Uma, ele não vale só... Tem o trabalhador informal e tem também o pequeno empreendedor, que está na mesma desproteção, né? Ou eu estou enganado? Né? Não está na mesma situação, porque o informal é aquele que está fora de tudo. São esses milhões que agora, da pandemia, a empresa fechou, ou ele vendia um produto qualquer lá, num complexo onde a ilegalidade é plena. O MEI ainda, se ele contribui, ele tem a sua previdência. Tá? Mas ele tem que pagar. Bom, não é o caso desses trabalhadores. Né? Pois é. Não, então, uma dúvida que eu tinha era sobre o pequeno empreendedor. A outra dúvida que eu tinha é que, assim, eu já tive uma empresa, uma editora, com 20 funcionários. Entendi. E estou falando, assim, do lado do empreendedor também, do pequeno empreendedor, Entendi. no caso, pequeno ou médio. É loucura pagar todo mundo CLT. É loucura. Com a legislação do jeito que é loucura, a conta não fecha. Você entende que ela simplesmente não fecha? Entendi. Entendi, claro. Agora, veja bem, Maurício, tem uma diferença. Uber é uma gigante.
Sim. A Amazon está no topo das empresas mais valorizadas do mundo. Uhum. Então, neste caso, não é, eu reconheço a especificidade de uma pequena empresa, de uma média empresa, do pequeno empresário que é empreendedor, mas que, na verdade, juntou o fundo de garantia dele de 30, 20 anos, 10 anos. Claro, o problema é que nós não estamos falando dessas empresas, né? O crescimento espetacular dessas empresas. Eu lembro que eu li recentemente o depoimento de um dos fundadores de uma delas, eu li na televisão, ele dizendo que o mais difícil foram quantas reuniões com advogados eles tiveram que fazer para ver como fugir da legislação. Você está entendendo? Agora, a teu favor, entre aspas, isso é uma tendência do capitalismo global. Entende? É uma tendência. Claro, é muito raro você ter essas empresas em alguns desses países escandinavos onde eles exigem o cumprimento. Mas aí é saber se você quer um país destroçado socialmente ou você quer um país com dignidade, com direito. Que ninguém está dizendo que eles não estão propondo a apropriação privada dos meios de produção das empresas. Eles querem um salário mínimo. Essas empresas, elas podem ligar para você pelo digital, né? Pelos celulares. Você não é mais parte do nosso equipe de colaboradores. PT, saudação. Você não tem nem onde perguntar por quê. Não, entendi. Então, quer É uma dizer, situação. há algo de podre no reino da Dinamarca. Entende? Não, sem dúvida. Pequena e média empresa, eu reconheço, por exemplo, por que esse governo não dá subsídios fortes para as pequenas empresas dessa pandemia? Para dizer, olha, a condição é o seguinte, subsídio para não desempregar ninguém, nada. Uhum. Agora, quando entra, por exemplo, aí era outra questão que eu tinha com você. Por exemplo, o STF, eles vão entrar em recesso agora, dia 2 de julho, e voltam em agosto. Eles têm 2 meses de férias por ano. Não é um assinte para a população? Se eu tenho 40 milhões de pessoas na informalidade, eu não sei mais quantas desempregadas, é correto a gente não poder mexer em nada em alguns lugares do funcionalismo público, especialmente nos altos escalões? É uma dúvida. Claro, não, é uma questão muito importante. Mas lembra, você gosta de futebol? Gosto. Que time que você torce? Sou palmeirense. Ah, bom, então é meu inimigo, estou brincando. Minha mulher é palmeirense. Tinha um antigo presidente do Corinthians que era tão rico quanto ignorante. Aliás, categorias que com alguma frequência caminham em paralelo, tá certo? Juntinho. E ele dizia assim, esta faca, tá certo? Ela tem 2 legumes. Ele não sabia que era uma faca de 2 gumes, é uma faca de 2 legumes. Agora, eu citei o exemplo do Vicente Mateus, e qual era? Me lembra só a tua pergunta, uma palavra para eu lembrar aqui. Não, a gente estava falando, por exemplo, do funcionário, do alto escalão. Perfeito. Você acha razoável, Maurício, que 5 ou 6 empresários, os maiores do Brasil, ganhem o equivalente a 100 milhões, do que 100 milhões de pessoas trabalhadoras trabalham? Metade da população brasileira, 100 milhões, ganha menos do que 5 ou 6 empresários brasileiros. É razoável isso? Mas é propriedade privada, mas é divina? É uma lei divina? Não é? Então, eu estou de acordo. Se todos os trabalhadores têm um mês de férias, o Supremo não tem que ter 2. O que eu não aceito é como o Uber não tem férias, nós não temos que ter também. Eu sou trabalhador público, eu sou professor de universidade pública. Aliás, se eu não fosse de universidade pública, eu não faria pesquisa com qualidade. Tá certo? Porque são raras, nas ciências sociais não existem. E eu fui professor muitos anos e fui formado pela Fundação Getúlio Vargas. Mas não estou falando como Decotelli, não, hein? Fala, mas não fez. Não, fui aluno da Fundação Getúlio Vargas e lá fui professor entre 1976 e 81. A questão, então, veja, há setores do funcionalismo público que são ultra beneficiados, tá certo? É uma casta, não é? E há muitos setores, como médicos, inclusive, enfermeiras, que estão ralando e que ganham um salário ridículo. Mesmo na universidade pública. Quer dizer, eu posso dizer com franqueza, quando eu me formei em 1976, eu podia escolher o emprego que eu queria. É que eu já me formei com a cabeça de cientista social. Cientista social, isso não importa para nós. Mas vamos dizer, quando eu podia escolher 5 ou 6 empregos, ganhando muito bem, porque eu era formado pela GV. Era
em alguma medida talvez ainda seja, a grande escola de administração da América Latina. Sim. Mas eu optei por ser professor, onde eu ganhava 20 vezes menos do que como se eu quisesse ser um jovem gestor. Naquela época a gente não chamava CEO, era outra, a terminologia era outra. Então, o problema é o seguinte, vamos restringir em 20% o salário dos funcionários públicos? Como? Mas eu tenho funcionários aqui na Unicamp que ganham 5, 6 mil por mês. Sim. É diferente um que ganha 60 mil por mês, Sim. 70, 80. Exato. Agora, se for para fazer isto, Mores, e não tocar, e os bancos? Nós estamos falando aqui há 15 minutos. Você tem ideia de quanto lucraram os bancos nesses 15 minutos? Não foi pouco. Mas é o banco. O que é? Lei divina também? Mas e quem não crê, então? Quem não crê, segue que lei, se a lei é divina. Porque não é divina. Você está entendendo? A desigualdade, a injustiça é profunda. E agora eu volto no 0 hora, porque a ponta vai se fechar. Como é que nasceu esse sistema Zero Hour Contract, contrato de 0 hora? Ele significa o seguinte, como você tinha no Reino Unido uma massa sobrante, resultado da tragédia neoliberal, lá começada por Thatcher, por Major, etc., você tinha uma massa de trabalhadores e trabalhadoras qualificados e desempregados. Médicos, enfermeiros, trabalhos do care, dos cuidados, que é prevalentemente feminino, trabalho doméstico, tá certo? Jardinagem, transporte privado, advogados jovens que iam trabalhar em escritórios de advocacia, mas porque muitos escritórios de advocacia hoje não contratam o jovem como assalariado, advogado. Ele vira sócio. Se ele ganha conseguir trabalho, ele ganha pelo que ele faz. E o escritório leva uma outra parte. Senão ele não ganha. Essa modalidade tinha uma diferença em relação ao trabalho dos entregadores e dos aplicativos. Repare que eu estou sempre falando, talvez eu não tenha deixado claro, eu estou pensando aqui nos grandes aplicativos. Se eu monto aqui um aplicativo meu para sobreviver, é outra coisa. A pequena empresa, muitas vezes a ilusão de que eu sou um empresário, quando na verdade eu digo no meu livro, era o privilégio da servidão, eu acho que eu não repeti isso nesse livro novo, porque eu já disse várias vezes isso anteriormente. Ele imagina que ele é um burguês de si próprio, mas ele é um proletário de si mesmo, entende? É isso. Porque um trabalhador desse, ele pode falar. Você já assistiu aquele filme do Ken Loach, Yes, We Missed You? Assisti, sim. Aquele primeiro depoimento é belíssimo. O jovem chega e fala, o trabalhador, o dono lá daquele grande armazém, daquele espaço, diz, mas te anima a ideia de você ser um empreendedor? Ele falou, eu sonho há séculos com isso, lembra disso? Há séculos que eu sonho e não ter horário controlado pelo meu patrão. Bom, o fim do filme mostra, e se ele pudesse, ele voltava para a situação anterior. Porque pelo menos você trabalha das 8 até as 6 e depois você vai para casa. E o trabalho dele, bom, aí ele, a família. Este que é o problema, você desregulamentou. O Zero Hour tem uma diferença em relação ao chamado trabalho uberizado das plataformas. Se você for um médico e estiver desempregado, você fica me esperando um telefonema de uma plataforma. Eu ligo para você e falar, Morris, tem um atendimento para você fazer lá no bairro, tá certo, tal, aqui em Londres, você vai, faz o serviço, a tua hora de trabalho, 200 euros, você vai receber, como o esquema Uber, a empresa vai receber, você recebe 200 euros menos 20%, 25%. Então, 25% vai para a empresa, a plataforma. Por quê? Só que a diferença do Uber, do Cabify, de 99, do Lyft, da Amazon, do Uber Eats, Amazon Turkey e tudo mais, é que no Zero Hour Contract você pode recusar a chamada e eu também posso não te chamar. Por isso que é de 0 hora. O problema é que nessas plataformas, isto mostra a falsidade, eles não são autônomos. Se ele recusa 3 vezes e não justifica, ele é cortado. Entende? Se ele não justificar. Eu não quero ir. Tudo bem, questão de segurança. Hoje eu não estou com vontade de trabalhar, estou conectado, mas agora eu estou cansado. Outra coisa, eles são avaliados. Né? 0 a 5. Menos que 4,7, que é quase 5, ele já está suscetível a ser cortado. E a empresa não tem que explicar por que cortou. Entendeu? Então, o desafio aí é reconhecer. E outra, último elemento. Né? Vamos pegar o caso brasileiro. Nos últimos 5 anos,
foi praticamente o setor que mais cresceu. A gente saiu do nada e nós estávamos já chegando a alguma coisa em torno de 5 milhões de homens e mulheres entre Uber e aplicativos em geral. Até trabalhar. Você não chegou nunca a ver, você já, provavelmente já viu trabalhadores entregando com moto do Itaú alugada, com bicicleta do Itaú alugada, você nunca viu isso? Né? E eu já peguei, porque eu rodo muito o país e o mundo, eu viajo muito, tá certo? A minha atividade me joga para... Né? E eu já vi gente entregando a pé. A mochila, os equipamentos são eles que compram. Entendeu? Eu provoco no meu livro, porque eu acho que é uma... Enfim, eu sou um pesquisador, meu compromisso é com o recurso público que me paga. Né? Quer dizer, você tem situação onde eles têm que pagar tudo, a limpeza do carro, o seguro. Eu não sei se você viu aquele Gig Economy, a uberização do trabalho, que é um documentário que fez muito sucesso aqui do Caju, ele chama Carlos Eduardo, não lembro sobre o sobrenome dele. Isso passou no Globo News, rodou bastante, talvez você tenha visto e não lembra. Tem um depoimento que um trabalhador desses motoboys, né, de entregadores, que ele se machucou e se arrebentou o joelho, ele está deitado lá na cama dele sem trabalhar, sem seguro, sem dinheiro, para de receber. Né? Bom, aí o diretor do filme pergunta, escuta, e o seu seguro? Ele falou, seguro? Da moto? Quer dizer, ele nem passa pela cabeça o seguro dele, entende? Então, ele estava preocupado com a moto. Esse aqui ó, chama Riqueza, não sei se você está vendo, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Né? Nós fizemos uma dedicação aqui a um jovem, Tiago de Jesus Dias, que morreu no dia 8 de julho de 2019, aos 33 anos, em decorrência de um AVC sofrido dias antes, enquanto trabalhava para a RAP, aplicativo de entrega. Sua morte, no entanto, poderia ter sido evitada e tal. Quando ele começou a passar mal, para dar este caso, ligou-se, as pessoas que pediram a comida que ele estava entregando, ligaram para a empresa que ela trabalhava. Ele disse, ele é prestador de serviço, ele não é nosso funcionário. Então, zerou. Não tinha nada a ver. Ligaram para o restaurante onde ele pegou a comida. Isso não tem nada a ver com a gente, é a RAP que faz a entrega para a gente. Quer dizer, coube a família, os jovens que estavam contratando, ligaram para um Uber para levá-lo ao hospital. Ele disse, eu não posso botar, ele está morrendo, se eu puser ele no carro é confusão para mim. Bom, ele foi para o hospital, quando ele chegou, durou alguns dias e morreu, sem seguro. Sim. Você tem uma diferença que eu aprendi com o tempo. Quer dizer, eu sou muito crítico também com relação ao que eu vou falar. Eu dou aula na Universidade de Veneza, na Itália, já há uns 14 anos, que eu vou todo ano, a Ca' Fosca, que é uma das mais velhas da Europa. Dou aula como professor visitante, era para estar em Portugal, agora eu estou um ano terminando o meu período lá como professor visitante, já trabalhei na Universidade Inglesa. Tem algumas diferenças de países para países. Tá? Mas uma coisa que é óbvia quando você está na Europa e vem para cá é que ali eu não estou defendendo, eu estou constatando. Tá? O empresário lá investe para ganhar daí alguns anos ele começar a ter o retorno. No caso do Brasil, que é um traço do sul do mundo, origem escravista, acumulação primitiva, dividir lucros com as burguesias nativas, com as forâneas, aqui o empresário investe hoje para ganhar ontem, meu cara. Entende? Então já começa... É por isso que você tem níveis de diferenciação. Eu não levo isso ao limite, porque essas empresas lá em cima também estão... Os trabalhadores são os imigrantes. A maioria dos trabalhadores dessas na Europa são os trabalhadores imigrantes. No caso brasileiro, da nossa pesquisa, a maioria deles foi aquilo que eu te falei, vem do desemprego. E aí ocorre uma coisa que é interessante para fechar esse bloco. O primeiro, sabe a ideia da lua de mel? No começo dá tudo certo. Eu estou 6 meses desempregado, 1 ano desempregado, tá certo? E vou trabalhar numa dessas empresas. Eu fico feliz da vida. 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque o desemprego é um flagelo brutal. Aos poucos ele percebe e ele começa a trabalhar mais e ganhar menos. Há muitos, a gente escrevemos um artigo recentemente numa revista chamada Contraponto e mostramos isso. Isso as pesquisas têm mostrado. Os salários têm diminuído. E a empresa não explica por que diminuiu. Por que você está trabalhando mais e está recebendo menos? Eles não explicam, não tem. Porque é prestador de ser. Lembra daquela cena do Ken Loach, né, do filme? Quer dizer, você é agora, como é que eles falam em inglês? Acho que é ongoing. Você está conosco. Nós não estamos te obrigando. Mas eu vou trabalhar. Não. Você não é nosso trabalhador, não. Você é um empreendedor, nós somos um empreendedor. Se as nossas atividades forem boas para os dois, né? Entende? Então, é esse mundo. Agora nós estamos criando uma massa de trabalhadores e trabalhadoras em todas as profissões, à margem da legislação social protetora do trabalho. Aí vem uma pandemia, e aonde ela vai bater fundo?
Eu estou aqui cercado na minha casa, grande, tá certo? Tem o meu escritório, né? A situação em Campinas está complicada. Se depender do meu seguro médico, do meu, como é que chama, convênio médico, não tem vaga. Meu irmão, que eu te falei que foi internado, ele foi internado no hospital ao lado da casa dele, ele foi não teve que andar 30 quilômetros daqui para ser internado. Isso porque ele é de classe média, né? Bom, os pobres, você está vendo como estão morrendo, né? Os pobres, como é que vão fazer isolamento? Como é que vão fazer quarentena morando com 4 ou 5? Como é que um trabalhador desse informal sobrevive se ele contamina? Entende? Você usa o termo capitalismo pandêmico no livro. O que significa o capitalismo pandêmico? Esse vírus não é um fenômeno biológico que não tenha nada a ver com o sistema de metabolismo social que nós vivemos. Esse sistema é o desdobramento de uma lógica, aí eu vou ser bem claro, é o que eu penso, e eu já passei da idade, viu, meu caro, de não dizer o que eu penso, entende? Eu estava vendo um infectologista falar outro dia na televisão. O processo de degelo, aquecimento global, o degelo, uma infinidade ou infinitude de vírus são degelados e se esparramam pelo mundo. Bom, então nós temos que reduzir o aquecimento global. Como é que faz isso? Não é você que pratica o aquecimento global, nem eu. Certo? Não é? Agrotóxicos, transgênicos, aquecimento global, indústria. Nós temos hoje o sistema, a natureza está completamente destruída e ela está reagindo. Né? Isso eu não tenho competência para falar, mas é uma coisa que, né, só o culto da ignorância que nega que tudo que está acontecendo não tem nada a ver com aquecimento global, que é pura coincidência, que o mundo sempre teve aquecimento. Nós estamos num... O que você pode dizer, Mores, do seguinte? Estou com esse equipamento aqui. Tá? Isso aqui é um celular, digamos, avançado. Devo dizer que eu ganhei e não comprei, tá certo? Mas é um celular moderno, esse geração avançada. Daqui a um ano, eu posso tomar um cuidado espetacular com ele. Daqui a um tempo, ele vai se mostrar o quê? Obsoleto. Por quê? Porque os programas todos vão torná-lo obsoleto. O que você pode dizer de um sistema, então, que quão mais qualidade total as coisas têm, e esse aqui deve fazer, eu devo fazer 5% do que eu sei fazer nele. Tem 95% que eu não sei nem como é que faz, mas eu sei que tem. Um dia minha companheira me ajudou a entrar aqui e eu consigo medir como é que chama? Meu nível de oxigenação. Então, se eu não estiver sentindo bem, eu coloco aqui e já aprendi. Não tinha a menor ideia que ele fazia isso, entendeu? Elementar. Muito bem. Automóveis, celulares, tá certo? Tudo que nós produzimos hoje tem enorme qualidade total, porém o seu tempo de vida útil tem que ser o menor possível. Por que você me explica isso? Eu aprendi no Aurélio, qualidade são aqueles produtos bons e longevos. Mas eu não... qual é o tempo de vida médio de um automóvel? Eu sou bem mais velho que você. Eu me lembro que no passado, Mores, quando você batia um carro para dar perda total, era preciso detonar o carro inteiro. Hoje, qualquer batida dá perda total. Porque se você for repor peça por peça, vai sair mais caro. Então, tem alguma coisa que está estranha, né? Entende? Então, para fechar, por que é o capitalismo virótico? Um sistema destrutivo que sabe que consumindo transgênico, sabe que consumindo agrotóxicos, sabe que é fazendo aquecimento global, deixando 35 milhões de pessoas sem água potável no Brasil. É evidente que a hora que um vírus vem, e esse vírus é da natureza, tá certo? Que é uma resposta a essa destruição, ele devasta os pobres. Então, alguma coisa está errada. Entende? Os ricos ele devasta menos, os pobres ele devasta mais. Então, é um sistema que é endêmico, é um sistema que tem traços epidêmicos, é um sistema que é pandêmico. E nós vamos ter que repensar isso, porque senão... Você não assustou de ver que a parte... Eu trabalho ali perto. A parte da Itália que foi mais brutalmente atacada foi o norte, que é a parte mais rica da Itália. Sabe por quê? Porque ali tinha um alto afluxo de empresários chineses, que atuam muito fortemente naquela região. O vírus esparramou porque eu entenderia um vírus devastador em Palermo. Em Palermo, não, como é que chama? No sul, na parte do sul da Itália. Tá certo?
né? Uhum. Nápoles para baixo, especialmente lá na região, como é que chama aquela ilha, né? Palermo, já fui lá tantas vezes. Palermo é Sicília. uma cidade, né? Na Sicília. Entenderia. Não sei se você já foi à Sicília, parece o Brasil. Entende? Agora, no norte, entende? Como é que você vê a emergência da China como uma potência global nesse cenário? Uma das coisas mais espetaculares da história. Por quê? Primeiro, imprevisível. Foi uma revolução maoísta, com base social camponesa, e decidiu um sistema fechado, autárquico ou autárquico, e assim viveu por 10, 15, 20 anos até a crise do maoísmo. Com a crise do maoísmo, a necessidade de redesenhar a China, para a China eu tinha receio. Eu sei que lá tem uma ditadura pesada, tá certo? Uma ditadura pesada, né? Agora, é um país, é o único país, eu não estou defendendo não, porque eu sou profundamente crítico à China, e não foi por acaso que eu citei que é uma ditadura, porque é uma Não, ditadura mesmo. eu digo até do ponto de vista das relações de trabalho. Brutal exploração do trabalho. Brutal. Esse que era o Brutal. ponto, né? Foxconn, no meu livro O Privilégio da Servidão, eu começo citando, em 2010, houve 17 tentativas de suicídio na Foxconn, que produz para a Apple, para a Nokia. A Foxconn é uma grande empresa terceirizada mundial, que na China tem, tá certo? Mais de uma dezena, chegou a ter 16, 17, hoje tem mais, porque tem aqui em Jundiaí, em Campinas, a coisa tem uma unidade da Foxconn. Exploração brutal do trabalho. O sistema 996 fala por si. Então, agora, o que acontece? A China, por ter uma força sobrante enorme, por ter uma população trabalhadora que se qualificou, porque a Revolução Chinesa, independente de avaliação que fizermos dela durante o período, ela tirou uma massa imensa que vivia na absoluta incultura e formou, educou primário, secundário, parará, deu comida, alimentou, e essa massa precisa de trabalho. Então, a China explodiu. A China hoje é uma potência mundial, é a grande manufatura do mundo, né? E ela repôs a divisão social do trabalho, quer no que diz respeito à produção, ao custo rebaixado, a uma tecnologia avançada, quer em relação aos níveis de exploração da sua força de trabalho, que são brutais. Esse é o segredo do milagre chinês. Assim como o milagre japonês dos anos 70 teve também o seu segredo, entende? Que era outro. Você no livro escreve assim: depauperar, dilapidar, corroer e destroçar a força de trabalho humano, sem, no entanto, eliminá-la completa e cabalmente. Como é que funciona? Então, explora, mas não elimina, né? Por que isso? Meu caro, você leu o livro, você vê que eu sou devedor, tá certo? De uma leitura que eu tento fazer a mais aberta, a mais livre, a mais atualizada e a mais sem dogma. Eu sou devedor da obra do Marx, né? Aliás, aquela epígrafe que eu cito é espetacularmente forte, né? Bom, o que eu quero dizer disso? Existe um mito que ganhou força na sociologia nos anos 60, 70, 80, que o trabalho era irrelevante, né? Então, porque agora tem tecnologia, está no mundo digital, então não tem mais trabalho, tudo digital e tal. É um grande engano isso. É uma equipe. Porque quem cria o valor e a riqueza, Maurício, não é a máquina. A máquina potencializa. Nós estamos conversando aqui pela via digital, mas assim, para montar o meu celular aqui, meu vídeo e tal, houve exploração de minério, entende? Extração de minérios, senão não tem mundo digital. O que eu quero dizer? Assim, o capital sabe que ele não se reproduz sem o trabalho vivo. Se o trabalho vivo parar, é aquilo que você falou. Se não der para pagar a CLT na pequena empresa e a peãozada fizer greve, você dispensar todo mundo, você vai continuar ganhando dinheiro você sozinho? Não. Não. Ou você assalaria a você próprio e começa a fazer empadinha que nem louco, depois dê um pouco de dinheiro, contrata outro, ou então você depende do trabalho humano. Agora, o capitalismo não pode dizer que ele depende do trabalho humano porque ele explora o sobretrabalho da humanidade que trabalha. Ele não vai falar nunca isso, embora isso seja o óbvio. É o óbvio, tá certo? Veja, você tem hoje grandes complexos da educação, grandes empresas, né? Essas estão demitindo em massa agora. A Uninove acabou de demitir mais de 300 pela plataforma. Entende? O indivíduo entrou lá para dar aula, estava lá, você não está mais nos quadros da... Quer dizer, eles não aprenderam nem como é que faz para demitir. Entende? Você não é mais parte do nosso grupo,
por favor, dirija seu escritório e não esqueça de levar a carteirinha do convênio médico que você tem que devolver. Então, o que eu quero dizer? O capital tem uma engenharia de como ele administra o trabalho. E uma delas é dizer que o trabalho não é trabalhador, que o assalariamento não é assalariamento, é empreendedor. Porque se eu convencer você que você é um empreendedor, entendeu? Bom, você não vai me amolar, porque você está fracassando porque você é um mau empreendedor, entende? Qual que é o papel do mercado financeiro nesse contexto? O mais destrutivo. Aquele que quer ganhar sem precisar produzir. É o mais destrutivo de todos. Ah, professor, mas você tem dinheiro aplicado. Você, óbvio, eu sou burro, quem vai cuidar da minha velhice? Qualquer pessoa, se pode, guarda um pouco de dinheiro, tá certo? Porque se não tiver dinheiro guardado, fica velho, a previdência, nós já não temos mais previdência pública para quem está começando a trabalhar agora. Essa virou pó. Tá certo? O papel do mercado financeiro é conformar o mundo do nosso tempo. Ele é quem me ensinou. O trabalho é custo. E se o trabalho é custo, eu posso cortar o mais possível o custo do trabalho. Só que eu não posso eliminá-lo. Porque se eu eliminar trabalho, não é possível robô fazendo robô, robô fazendo outro robô, robô desenhando o slogan, como é que chama? A marca da Apple, da Samsung. Ainda não é possível eu extrair minério na China, na Ásia, na África e na América Latina só com tanques robotizados. Eu ainda tenho força de trabalho fazendo isso. E aonde a força de trabalho é cara, exemplo, Europa, você avança na chamada indústria 4.0, nas tecnologias de informação e comunicação, internet das coisas, big data, impressão 3D. Como é que você vê essa tendência do home office? Meu caro, veja bem, eu estou trabalhando na minha casa, tá vendo? Aqui é meu escritório, tem aqui os meus livros, estou legal, eu estou a 500 metros da universidade. Eu não vou falar por mim. Tá? Agora, quando eu tenho que dar aula por home office, eu não tenho dificuldade em falar com a máquina, entende? Mas eu tenho amigos e não conseguem falar com uma máquina. Eu estou falando e estou olhando para você, mas imagina que se numa sala de aula digital não aparece ninguém, porque você não pode botar 60 pessoas aí assistindo. O home office é preciso analisar assim, as vantagens para o capital e as vantagens para o trabalho. Ah, professor, mas você ainda está nessa coisa velha de capital e trabalho? Não. Tonto é quem não consegue entender que o mundo é assim. Eu entendo que muitas vezes isso não existe mais porque é tonto. Ignora. Eu estou falando o que eu estou estudando. Quando eu vou na fábrica, já visitei fábricas do mundo inteiro. Quando eu vou num banco, qual é a vantagem que o home office traz para as empresas? Primeiro, eles todos dizem, reduz custo. O CEO da Petrobras disse há um mês atrás, 40%, 50%, eu não lembro se ele falou em 48%, 50%, não importa. Perto disso. Já pode trabalhar em casa. Bom, é bem importante lembrar que um pouco antes da pandemia houve uma greve vitoriosa na Petrobras. Né? Se você fica em casa, você vai ficar mais mansinho. 2, trabalhar em casa abre um problema para o trabalhador ou para a trabalhadora, tá certo? Que pode não ser o teu caso ou o meu, né? Mas eu imagino assim, eu conheço muitas professoras que estão trabalhando em casa, cuidando de criança, não tem o escritório como eu tenho aqui, não tem os quartos sobrando, não tem. Então está a criança aqui dividindo o apartamento, o mesmo computador, ou que agora é minha vez de falar no computador, é um inferno. Então, para o trabalhador tem um lado infernal. Para o trabalho feminino tem um lado que ou nós entendemos isso, que nem a questão racial, ou então, né, duplicação ou triplicação da jornada de trabalho, porque as mulheres já são, por definição, tá certo? De uma sociedade desigual, por uma divisão sociossexual e racial do trabalho nefasta, elas que cuidam do casal lá. Tem pesquisas já mostrando que nas publicações desse período pandêmico reduziu muito o número de artigos de mulheres pesquisadoras e professoras. Por quê? Elas não estão fazendo nada porque elas estão com a jornada duplicada, triplicada. Um espaço, mesmo pior dos trabalhos, e o contrário é quando é o melhor dos trabalhos, ele é um espaço de sociabilidade. E você ficar só na tua casa, isolado, te tira do espaço de sociabilidade dos teus colegas, das tuas colegas,
te tira do convívio social, te tira da discussão, porque você pode estar falando, pô, está errado, eu estou trabalhando 12 horas por dia, meu salário diminuiu. Com o que você vai conversar se você não tem o colega ali do lado, entende? A gente falou Eu pouco sei, de... para fechar, eu sei que tem algumas vantagens que a minha pesquisa mostra. Professor, eu não preciso pegar trânsito para ir trabalhar. Claro, é a faca dos dois legumes, entendeu? Claro, mas o lado negativo é muito grande. E todos os professores privados que eu conheço estão adoecendo em meses, porque tem que dar Então 20 mesmo. aulas com o filho berrando, com a mulher berrando, todo mundo pé da vida, porque está todo mundo limpando a casa, ele só fica no trabalho dele. Então, é o risco do inferno, entende? Independente de, né, em situações excepcionais, né? Agora, o que não pode é dizer, olha, os bancos já vão mandar, o Santander já vai mandar todo mundo para casa, entende? Como se fosse como se todos fossem. Está aumentando o número de separações e está aumentando o número de feminicídios. É bom a gente olhar para essas coisas. Ou a gente acha que isso é irrelevante, entende? Né? Tá certo? Sim, é bom de ouvir, porque vai um pouco contra a corrente de uma tendência que Claro, eu ela tenho tem uma consciência aparência disso. benigna, né? Ela tem uma Isso, aparência benigna. isso. Eu podia falar, minha casa é gostosa, estou vendo aqui a minha piscina, pô, que legal, meu cachorro, tem o quintal. Bom, peraí, mas eu tenho que ter polícia para entrar e sair de casa, meu cara. Tem que ter polícia. Eu estou brincando, a minha casa não é uma suntuosidade, mas assim, eu estou dizendo que se eu vivo bem, eu vou ter que ter polícia. Porque é evidente que eu corro o risco de entrar e sair. Todo dia passa gente pela rua aqui batendo palma, não tem o que comer. Entende? São os informais. Outro dia eu vi um dado, olha que interessante, a televisão. Eu acompanho IBGE, né, pela minha profissão. Diminuiu o número de informalidade. Se você vê assim, você fala, pô, que legal, então alguma coisa boa. Não, diminuiu o número de informalidade porque eles estão desempregados. Então é o informal sem trabalho. É pior. Você escreveu assim: a confluência entre uma economia destruída, um universo societal destroçado e uma crise política inqualificável converte o Brasil em um forte candidato ao abismo humano e um verdadeiro cemitério coletivo. O que Forte, né? eu vejo toda noite nas televisões, quando as televisões mostram o cemitério na Grande São Paulo, pensa 20 dias atrás, quando estava morrendo, quando mostra os cemitérios em Manaus, que eu vi 3 corpos empilhados um em cima do outro. Como assim? Claro que os pobres, o rico não. Se o rico morrer, foi impressionante. Portugal, eu estava quase saindo de Portugal, porque, como eu te falei, eu estive em Coimbra como professor visitante. Um dos primeiros mortos lá, sabe quem foi? O presidente em Portugal do Santander. Eu li essa notícia. Eu acho que acendeu o sinal, entendeu? Porque quando você perde um dos primeiros, um quadro, né, desse nível, né, em Portugal, acho que você fala, opa, essa doença é perigosa. Só que todos os dados que nós estamos acompanhando, Mores, mostram que estão morrendo os pobres e os negros em primeiro lugar. Eu cito aquele caso da trabalhadora doméstica. A família contaminada fez ela trabalhar. Quando ela adoeceu, a família falou para o filho, vem buscar. Puseram ela num Uber, leva ela para casa. Dias depois ela morreu. Eu adoraria se esse meu livro se mostrasse daqui a um ano envelhecido. Eu vou dizer, ó, joga no Eu fora. também. É que nem jornal. Sabe aquele jornal? Para que serve o jornal no dia seguinte? Você deve ter ouvido essa expressão. Ele é da minha geração. Para embrulhar peixe. O jornal no dia seguinte você embrulha peixe. Hoje é a nossa informação. Amanhã, entendeu? Eu adoraria dizer, olha, eu falei besteira. Você propõe no seu livro, e aqui finalizando a entrevista, mas com um olhar de perspectiva sobre o futuro, você propõe de se trabalhar só no estritamente necessário para a produção de bens socialmente úteis, com menos horas de trabalho diário. A gente tem uma relação diferente com o trabalho, é disso que estamos falando. É porque, veja, o que essa pandemia nos mostrou? 2 coisas, entre tantas outras. Primeiro, tem muito trabalho. E eu vou falar de modo claro, tá, Amores? Tem muito trabalho que enriquece muita gente, mas é destrutivo. Entende? É destrutivo. O exemplo limite é uma fábrica de bombas. Esse é o exemplo limite. Mas, quando você produz um produto que tem que ter invólucro,
marca e durar pouco, sabendo que a natureza está sendo devastada pelos garrafas PET, por todo esse arsenal de lixo que está presente na produção, é porque alguma coisa está estranha. O mesmo vale para o trabalho. Veja, como é que é possível uma sociedade em que centenas de milhões, mundo, trabalham 12, 14, 16 horas por dia, centenas de milhões, e outras centenas de milhões, não trabalham nenhuma hora por semana. Qualquer criança que está fazendo o primeiro grau dizia, faz uma coisa, trabalha 15 horas por semana, aqui, e mais uma aqui, 16, então vamos dividir por 2, os 2 trabalham 8 horas. Não é? Não é uma coisa elementar? É só diminuir a jornada de trabalho, tá certo? Para todos, e incluir os que estão fora. Por que não faz? Porque quebra a produtividade dos grandes capitais, das grandes corporações, onde o segredo da Apple está em aniquilar a Huawei. O segredo da Huawei está em aniquilar a Alibaba. O segredo da Alibaba está em detonar a Samsung. O segredo da Samsung está em quebrar a Nokia. Bom, e a humanidade fica parecendo um joguete pululando de um canto para outro e morrendo. Entende? E a pandemia, eu não imaginei que eu fosse viver essa pandemia. Eu lembrava da minha mãe, eu me lembrei muitas vezes da minha mãe falava quando ela nasceu em 18. Então ela lembra de memória dos pais. Na gripe espanhola de 18. Entende? Não imaginava que eu ia ficar... Eu estou há 100 dias sem sair de casa. O que você acha que vai acontecer? Duas hipóteses como pesquisador. Veja, eu estou falando, claro, eu faço parte de uma geração, por óbvio no meu livro, né? E para quem conhece meus tempos, porque eu não sou neutro, não vem com essa história. Eu sou que nem no futebol. Entendeu? Eu sou corintiano para caralho, se fosse usar a minha definição, para caralho. Entende? Quando é jogo de futebol, eu quero que o meu time ganhe. Tá? Claro que nas ciências humanas é diferente. Eu tenho que ter um rigor. Eu posso torcer para uma coisa, mas eu tenho que ter rigor. Eu vejo duas alternativas. Se o mundo continuar com as grandes corporações dando o tom, e essas grandes corporações têm a impulsão e o comando do capital financeiro, é ele quem decide, o capital financeiro, não tem nenhum banco central do mundo que não é controlado por alguém muito afinado. Mas você falou em 2 cenários que você via, né? Então, o primeiro, se o capital der o tom, continuar dando o tom a essas grandes corporações, daqui a 2 anos nós vamos falar, tá certo? Em 60% na informalidade. Daqui a 4 anos nós vamos dizer que 80% da classe trabalhadora brasileira está na informalidade. E daqui a 6 anos, 100%. Você quer uma classe trabalhadora inteira na informalidade? Eu não quero. Só que aí, meu caro, aí nós vamos ter convulsão social. Aí é o seguinte, aí é roubo, crime, tudo isso que não para de crescer. Mas é uma coisa elementar. Bom, que alternativa nós temos? É redesenhar, é o que eu digo no livro, nós temos que reinventar um outro modo de vida. Reinventar. Ah, professor, mas isso é difícil. Bom, eu nunca tive tanta dificuldade como eu estou sentindo aqui. Eu não sei se eu dou uma volta pela quadra, porque eu estou com medo de contaminar o meu sapato, entrar com o sapato, contaminar o meu quarto, me contaminar. Eu tenho 60 e tantos anos, não tem hospital para mim aqui. Então, o mundo está de perna para. Você acha que o mundo não está se perguntando? Então, mas o mundo não está se perguntando, Morris, por que o sistema de saúde foi todo privatizado? É maravilha. Eu entro no Einstein, por exemplo, que por condições pessoais eu frequento com algumas pessoais não familiares, eu frequento com alguma assiduidade. Você tem a impressão que você está no hotel 5 estrelas, né? O restaurante e não sei o quê, entende? Mas e a tigrada? E a tigrada? O socialismo foi uma tentativa de um século que fracassou. Agora, quantos séculos o capitalismo levou fracassando até fazer a revolução, a majestosa Revolução Francesa, a majestosa Revolução Industrial e a Guerra de Independência Norte-Americana? Levou pelo menos 3 séculos. O capitalismo não foi dominante em Veneza, com a expansão do Renascimento, que era aquele mundo maravilhoso, mas era Veneza. Fora de Veneza, aristocracia e feudalismo jogando pesado. Mas a China é um capitalismo, no final das contas, né? Perverso. Uma ditadura. É claro que a China, eu diria assim, a China é uma sociedade com um Estado fortíssimo, centralizado, controlado por um partido comunista que tem hegemonia, pasmem, eu vi isso lá, hegemonia neoliberal,
O Partido Comunista Chinês é neoliberal, mas com o Estado e o Exército. E em associação com as grandes corporações do mundo. Xangai e Pequim te deslumbram mais da luminosidade das corporações do que em Nova York e do que em Londres. Entende? Quando eu vi em Xangai, eu falei, bom, se isso for o socialismo... Lembra daquela frase do Chico Buarque? Me inclua fora dessa. Se isso for o socialismo, me inclua fora dessa. Tá?